Olá, povo de Deus! Este vídeo é dedicado exclusivamente a você manipulado, massa de manobra. Você que acredita nesses grandes líderes do evangelicalismo brasileiro, os oportunistas da fé, os mercenários, aqueles que usam o nome de Deus e a Bíblia, mas são de verdade ateus, pois se acreditassem na Bíblia, não fariam 1% do que fazem. Mas eu já mostrei que o Silas Malafaia é uma das figuras públicas mais contraditórias do mundo político e religioso. Silas Malafaia atira para tudo quanto é lado. O seu histórico moral é um dos piores que você possa imaginar. Tudo pelo dinheiro. Ele transforma corrupto em pessoas honestas, condenados por peculato, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, em Santa Rosa. O Silas Malafaia consegue persuadir, inclusive, os seus próprios fiéis, de que ele, de fato, representa a voz da moralização da política no Brasil. Silas Malafaia se levanta contra o pastor Ottoni de Paula pelo fato do mesmo ter reconhecido e feito alusão à sanção do Lula em relação ao projeto Lei de Liberdade Religiosa. Na verdade, diferente do próprio Ottoni de Paula, que eu conheço desde sua vereança no Rio de Janeiro, o Ottoni de Paula realmente nunca apoiou o PT ou tenha se aliado à esquerda. Só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. A conversa é essa. Lula garantiu. Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão. O senhor se acostumou a dirigir-se a seus irmãos, a seus admiradores, que eu sempre fui, de forma deselegante e desrespeitosa. Se tornou um estilo do senhor. Mas eu vou me dirigir respeitosamente ao senhor, pastor Silas. Devido ao novo Código Civil, estava sim ameaçada a nossa liberdade religiosa. Conforme o senhor mesmo disse, a igreja estava sendo jogada em vala comum. Naquele momento, foi pelas mãos do presidente, do então presidente Lula, que poderia ter vetado, mas não vetou. E o gesto de não vetar também é um gesto louvável, também é um gesto político. Foi só isso que eu disse. Eu não coloquei na conta do presidente Lula, em quem eu nunca votei, tá, pastor Silas? Em quem eu nunca apoiei. O senhor jamais verá um vídeo meu apoiando Lula. E Lula sempre foi Lula, pastor Silas. E o PT sempre foi PT, pastor Silas. Na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou presbiteriano, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva. O Silas Malafaia tem um histórico de relativismos para apoiar corruptos e petistas que
e é o maior do Brasil. Inclusive, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Farias, senador, o próprio Lula, em 2002, reiterou apoios a outros de esquerda, inclusive até mesmo os aliados diretamente do Lula. Foi ele quem disse que o Pablo Marçal, na verdade, não é nem de direita. Pois bem, que moral o Silas Malafaia tem para criticar o Otoni de Paula? Silas Malafaia é aquele que transformou Marcelo Crivella em um inimigo. Nós evangélicos, e você que não é evangélico, você não pode dar voto para Crivella para governador. Ele não tem voo próprio, ele representa o tio dele, não respeita igreja evangélica nenhuma e não vai te respeitar também. Fora Crivella, fora Crivella. Já que você obedece ordens do bispo Edir Macedo. 2 minutos para a resposta do candidato Marcelo Crivella. As pessoas conhecem as ligações suas com esse governo e seus interesses. Mentiroso é você. Apoiando o Pezão e transformando-o em um amigos dos evangélicos. E hoje no culto, olha, esse negócio de excelência, de nome, o cara é conhecido como Pezão. Esse aí é amigo dos evangélicos, né? E sempre foi amigo das igrejas evangélicas e tem um relacionamento muito grande com os evangélicos aqui. Marcelo Crivella tem defendido o Rio de maneira tão brilhante, tão veemente, que precisamos, mais uma vez, colocar o nosso voto nesse cidadão abençoado. Nós evangélicos, e você que não é evangélico, você não pode dar voto para Crivella para governador. Silas Malafaia sempre demonstrou dubiedade moral e não firmeza de caráter. Ele sempre se posiciona de acordo com os seus próprios interesses. O senador Romero Jucá é um amigo da comunidade evangélica, é um homem que defende ideais e princípios cristãos. O jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Não foi o Silas Malafaia que, inclusive, por 2 vezes, uma em 2018 e outra agora, em 2024, acabou com a moral do Bolsonaro em 2 momentos. No primeiro, ele disse que Bolsonaro não era competente, não tinha atributos para poder ser presidente do Brasil. E o que ele possuía, na verdade, não era suficiente, nem que possuía certas características. Já em 2024, ele chama Bolsonaro de covarde e tantos outros adjetivos e justifica isso como um suposto conselheiro amável de Bolsonaro.